Nação Corintiana, tudo bem com vocês? Corintianeiro aqui para mais um vídeo recheado de notícias do Corinthians, atualizadíssimas aqui nesta tarde de sexta-feira para vocês. Vamos falar sobre mercado da bola, obviamente vamos falar sobre essa mídia lacradora, vamos falar também sobre declaração de Augusto Melo, sobre possível impeachment, notícia importante e muito mais informações do Corinthians para vocês. E Pogba, fiel, como que está essa história? Eu vou te contar também, combinado? Já chega então deixando o seu like, sem enrolação, já deixa aí o like aí pro corintianeiro, vai ajudar essa plataforma a espalhar esse vídeo para mais corintianos, tá, fiel? E se inscreva, é importante que você se inscreva no canal. Por quê? Para você ajudar o canal do Corintianeiro a crescer, para você fazer parte desta família, você também não pagará nada com sua inscrição aqui nesse canal e toda vez que a gente postar vídeo, vai cair a notificação para você que o canal do Corintianeiro postou um novo vídeo. Por isso é importante que você se inscreva e ative o sininho de notificações. Isso é totalmente gratuito, você não precisa preencher cadastro, nada, é só clicar no sininho, no joinha do like e no inscreva-se aí para você fazer parte. Combinado, fiel? Então chega de enrolação, vamos falar do Timão. Quero começar aqui falando alguns destaques, tá? Primeiro eu quero falar o destaque de um jogador que eu esqueci de mencionar no primeiro vídeo, que é o Matheus Donelli, que fez uma ótima partida contra o Red Bull Bragantino, e eu critiquei aqui, tá? Eu falei que o Corinthians merecia um goleiro reserva que seja melhor do que o Matheus Donelli. Matheus Donelli ontem calou minha boca, fez uma excelente partida, espero que continue assim, muita boa sorte na sua vida e para você também como profissional. A minha opinião ainda segue, tá, fiel? Matheus Donelli teria que jogar mais algumas partidas para passar essa confiança que pode assumir aí a reserva do Corinthians sem nos preocupar caso o Hugo Souza aí em uma partida importante precisa ser poupado ou algo do tipo. Mas o que você acha? Você acha que o Matheus Donelli serve para ser o reserva titular do Corinthians em campeonatos importantes, caso o Hugo precisa ser poupado ou se machuque, numa Libertadores, numa Copa do Brasil? Comentem, porque eu quero saber sua opinião referente a este assunto, combinado? Fiel, importante a gente mencionar o seguinte, tá? O Ramon Dias, na temporada passada, ele não trabalhou com a base do Corinthians. Inclusive, ele foi taxado aí como jogador, como treinador, que não dá oportunidade à base, e essa informação, ela é mentira. A situação que o Corinthians se encontrava no ano passado era uma situação de zona de rebaixamento praticamente o ano todo. Então o Ramon Dias não tinha tempo e nem oportunidade para dar chance para a molecada, tá? Tinha que colocar o que você tinha de melhor. E depois, com o passar do tempo que o Corinthians foi melhorando, aí que não tinha chance mesmo, porque o Corinthians estava próximo a uma classificação para uma pré-Libertadores da América. Então não tinha como você ali ficar dando chances e correr o risco de não disputar uma Libertadores aí, uma pré-Libertadores, tá? Então o nosso Ramon Dias, o nosso treinador, não é que ele não dá chance, é que a oportunidade não ofereceu a chance aos jovens garotos. Inclusive, eu quero trazer uma informação para vocês, que foi adicionado mais 8 jogadores da Copinha na lista B do Paulistão. Não importa quantos jogadores o Corinthians adicionem lá, desde que tenha de 16 a 21 anos e que esteja há mais de um ano no Corinthians. Inclusive, foi inscritos jogadores aí, não lembro o nome de todos, mas alguns dos jogadores treinou já com o time profissional, inclusive fez jogo-treino contra o União Barbarense, em que o Corinthians venceu a partida por 4-1. Mas laterais como João Vitor Jacaré, por exemplo, fez o jogo-treino, já treinou com os profissionais, o Molina também já treinou com os profissionais, e tem mais 2 atletas que eu não me recordo o nome, mas é uma lista de 8 jogadores adicionados. E detalhe importante, tá? Detalhe muito importante que quero passar para vocês aqui nesta tarde. O presidente do Corinthians, Augusto Melo, deu carta branca para o Ramon Dias. Ele falou, olha, você pode utilizar, você tem a carta branca para utilizar o jogador que você quiser da Copinha. Então está à mercê de um estudo do Ramon Dias em ver qual jogador pode ser aproveitado e merece uma chance e qual jogador não, tá? Então ele tem carta branca da diretoria, ele tem carta branca do presidente para aproveitar qualquer jogador que ele quiser aí da Copinha, e tem bastante talentos lá que o Corinthians realmente pode aproveitar. O que você acha disso? Comentem, porque eu quero saber a sua opinião. E fiel, o Corinthians, depois de 10 vitórias seguidas, né, completando a vitória de ontem, vamos aqui falar um pouquinho sobre o mercado da bola, para depois a gente falar sobre uma notícia importante da nossa patrocinadora Master, tá?
O que eu quero trazer sobre o mercado da bola para vocês? Primeiramente, o Corinthians até o presente momento ele não contratou ninguém, tá? Todos nós aqui sabemos disso. Trouxe uma informação hoje que o Corinthians avançou nas negociações com o zagueiro Gabriel Paulista na condição de empréstimo, tá? É que esse empréstimo ele demora, mas há conversas avançadas com o Besiktas e com o jogador que já manifestou o seu desejo de vir para o Corinthians, inclusive escreveu uma frase: Corinthians, estou fácil, é só vir, já tem uma comunicação amigável com o Besiktas para este possível empréstimo. Não estou cravando o jogador aqui, mas é um jogador que seria muito bem recebido, porque é um jogador com passagens aí por Atlético de Madrid, Arsenal, Villarreal, Valência. É um jogador rodado, um jogador experiente de 34 anos de idade. E o Corinthians precisa de um jogador realmente nessa posição de zaga, tá, Fiel? Então, sobre o mercado da bola que a gente tem atualizado é isso. Só que o Corinthians tem outras contratações da casa, como renovação do Romero, renovação do Breno Bidon, desculpa, Fiel, renovação do Maicon e detalhe importante, tá? Que para mim foi a maior contratação de todas. Nenhum jogador hoje no mercado da bola vale mais do que a contratação que o Corinthians fez, que foi conseguir segurar o Yuri Alberto. Então a gente tem que colocar isso na balança também. O Yuri Alberto tinha uma proposta milionária da Inglaterra, tá? De 21 milhões de libras, tá, Fiel? Que daria aí 180 milhões de reais. Detalhe importante, o Yuri Alberto é o sonho dele jogar Premier League, ele já deixou isso muito claro, e todas as entrevistas dele ele disse que estava 50%. 50% de chance de ir, 50% de chance de ficar. Memphis teve uma grande colaboração nisso, porque ele também pediu para o Yuri Alberto ficar. E o presidente do Corinthians honrou sua palavra, que ele disse que o Yuri Alberto não saía do Corinthians e não saiu. Pelo menos nesta janela ele vai ficar no timão aí para nos ajudar. Na abertura da segunda janela, eu já não sei como o jogador vai estar até lá, se vai estar mais valorizado, se não. Mas para mim, segurar o artilheiro do Brasil, o artilheiro do Corinthians, o artilheiro do Campeonato Brasileiro, para mim foi uma baita contratação. Fiel, não podemos esquecer aqui jamais que o Corinthians venceu 9 jogos seguidos no ano passado, tá? Que terminou aí como o melhor time do Campeonato Brasileiro. Se tivesse mais 15 rodadas, o Corinthians aí poderia até se consagrar campeão. O Corinthians estava muito embalado e jogando de uma forma espetacular. Estava dando gosto de ver o nosso Corinthians jogar, não é verdade? Vocês acompanharam também, vocês podem falar também. Então, é um Corinthians que a gente tem que seguir apoiando, porque o Corinthians não está passando por situações financeiras que a gente está nadando em rios de dinheiro, tá? O Corinthians já trouxe aqui, o Corinthians tem que pagar dívidas com o empresário, com o André Cury, com o Juliano Bertolucci, só com o Ramiro é 43 milhões, não que o Corinthians deve ao Ramiro, mas deve ao Juliano Bertolucci, que na época emprestou a grana para o Corinthians pagar o Ramiro, e hoje com juros e correção monetária dão esses valores. Então o Corinthians pode ter suas contas bloqueadas também, e é isso aí, com o salário da equipe também, que até o presente momento o Corinthians não quitou. Então o Corinthians tem uma grana gigante para arcar com pendências que são mais importantes hoje do que contratações. Só que isso é que eu quero que vocês entendam, tá? Porque tem muita gente nos comentários que parece que não está entendendo. Quero que vocês entendam isso. Isso é o presente mais importante. São essas contas que eu mencionei do que contratações que o Corinthians precisa quitar rapidamente. Só que o mercado da bola ele se encerra no dia 28 de fevereiro ou no dia 23, 22, coisa assim. Então tem tempo ainda para o Corinthians trabalhar. O único problema é que os principais jogadores do mercado já estão sendo negociados. Mas o mercado da bola vai demorar a fechar. O Corinthians tem uma votação de possível impeachment na segunda-feira agora. O que isso quer dizer? O Corinthians tem coisas mais importantes para se preocupar agora do que o mercado da bola. Acredito que no momento certo, na oportunidade certa, o Corinthians vai voltar aí as suas forças para o mercado da bola para suprir aí as suas principais necessidades. Inclusive o Gabriel Paulista, Fiel, muita gente falando que o Corinthians não tem dinheiro. O Corinthians não tem dinheiro. O Gabriel Paulista seria na condição de empréstimo. Então você não precisa de um dinheiro inicial para contratar o jogador. Precisa de uma boa comunicação com o Besiktas, um bom acordo que compensa para os dois. Aí lá ele vai combinar um empréstimo com preferência de compra, ou se ele cumprir certos requisitos do contrato, o Corinthians será obrigado a comprar o atleta, igual fez com o Kaká e o Tokushima Vortex. Então existem várias minúcias aí que podem beneficiar o Besiktas, o Gabriel Paulista e o Corinthians, em que você não precisa de um dinheiro imediato para dar
inicial. E não podemos esquecer também que a Esporte da Sorte está de volta ao Corinthians, que é uma patrocinadora que dá uma boa grana para o Corinthians. A gente não pode esquecer disso, tá? É um bom investimento que entra no Corinthians anualmente, que também ela ajuda com pagamentos mensais divididos, que vai dar aí, o final, o mesmo valor financeiro. Então o Corinthians tem dinheiro também para entrar da Brax, que é referente às placas publicitárias, tem o dinheiro de televisão que vai entrar também. Então não é que o Corinthians está quebrado por si só, meu Deus, é motivo de preocupação. Tem dinheiro para entrar nos cofres do Corinthians. O Corinthians tem que ser cirúrgico na administração dessa grana, para saber aí dar o destino correto a esses investimentos, porque a gente não pode errar mais. Contudo, sobre o mercado da bola, eu volto a afirmar para vocês que o Corinthians deve trazer de 2 a 3 atletas, tá? Trouxe a possibilidade também que pode não contratar ninguém, vai depender do nosso início de Paulistão, da nossa pré-temporada. Mas eu acredito que mesmo com a pré-temporada, o Corinthians deve contratar no máximo aí de 2 a 3 atletas, tá? Essa é a informação que eu tenho para trazer para vocês referente ao mercado da bola. Está chovendo de comentários também, não saia daí, porque tem informações ainda sobre Esporte da Sorte, tá? Que eu quero trazer para vocês. Está chovendo de comentários também que o Corinthians aí sobre o Pogba, tá, Fel? Então eu vou atualizar o que eu tenho sobre o Pogba para vocês, tá? Eu trouxe em vídeos passados que as negociações com o Pogba, elas estão no momento paralisadas, tá? Elas estão paradas. Por quê, corintianeiro? Por quê, Fiel? A Esporte da Sorte voltou agora. O Corinthians não teria como negociar o atleta, sabendo que a Esporte da Sorte ela não estava regularizada para trabalhar no Brasil, tá? Hoje ela já está habilitada para trabalhar em âmbito nacional, tá? Pelo menos é uma liminar, pelo menos é temporário, mas está. É o primeiro passo, tá, Fiel? Mas antes ela não estava. Então como que o Corinthians negocia com um jogador que está avaliado aproximadamente em 4 milhões de reais mensais, sem uma patrocinadora master por trás para apoiar o Corinthians? Então eu acredito que o Corinthians, no momento certo, no momento adequado, no momento mais oportuno para o clube, ele vai voltar às negociações com o jogador. Mas agora não, porque não precisa ter pressa. O jogador pode voltar a jogar bola só em março, tá? Ele já pode treinar normal, se for contratado hoje, mas ele pode jogar bola só em março. Então o Corinthians, depois de resolver essa situação de impeachment, depois de resolver essa situação com empresários, depois de resolver esse mês salarial que está atrasado dos jogadores, quando estiver águas tranquilas no Corinthians, que é difícil, tá? O Corinthians sai de uma bomba, amanhã já tem outra. Essa é a oposição. Essa é a herança maldita, dizemos assim, chamada renovação e transparência, que está aí só prejudicando o clube. Depois que saíram do poder, não deixaram mais o Corinthians ter um dia de paz. E eles tiveram muitos dias de paz para trabalhar, porque os empresários e eles eram assim. Vocês já viram do William Monteiro Alves ser impeachmentado? Vocês já viram o André Sanches ser impeachmentado? Vocês já viram eles serem investigados? Nunca foram, né? Então só foi eles saírem do poder que os empresários começaram a processar o Corinthians, até jogadores começaram a processar o Corinthians depois que eles saíram. Então, o Corinthians não tem dias de paz, mas esse dia vai chegar, tá, Fiel? O Corinthians sabe de suas obrigações. Augusto Melo trouxe recursos aí imagináveis para o Corinthians, tá? Como valorização da camisa, patrocinador. Junto com o Fabinho Soldado, contrataram aí bastante jogadores, estando queimado no mercado. Considerado como um mau pagador por causa dessa herança maldita aí, chamada renovação e transparência. Hoje, o Corinthians já tem uma carta no mercado, vamos dizer assim. Ele já está honrando seus compromissos, o salário atrasou só agora, inclusive foi avisado os jogadores que tiveram compreensão dos atletas. Então há a possibilidade sim, tá, Fiel? Não se esqueçam disso, do Corinthians contratar de 2 a 3 atletas. E vai dar continuidade no Pogba no momento certo. Mas agora não tem como o Corinthians negociar com o Pogba, sendo que o Augusto Melo não sabe se vai ficar no cargo. Entendeu? Então vamos dar o tempo ao tempo, esperar o Corinthians resolver esses problemas. Aí sim o Corinthians vai dar continuidade na negociação com o Pogba. Porque a Esporte da Sorte já disse que vai ajudar o Corinthians. Vocês estão entendendo? Então se ela já deu o aval, se ela vai ajudar o Corinthians, existiu uma negociação em andamento, é só a partir do momento que ela parou. Só que esse não é o momento, porque o Corinthians tem problemas maiores para resolver neste atual momento. Certo, Fiel? Comentem, porque eu quero saber sua opinião. Não há nada de Pogba agora, Fiel. Não há negociação em andamento, não há nada com o Pogba nesse momento. As negociações estão paradas. Essa é a informação que eu tenho para passar para vocês, tá?
Pelo menos é isso que eu estou esclarecendo os comentários que vocês deixaram. E agora a última informação que eu tenho para trazer para vocês aqui é para desmentir uma fake news tremenda desta mídia maldita que vive prejudicando o Corinthians, tá? Primeiramente, tem uma comentarista da UOL, que eu não sei o nome dela, mas imagina uma comentarista ruim, imagina uma comentarista anti-corintiana, imagina uma pessoa que ela só pode ser palmeirense, não tem outra explicação, tá? Primeiro ela disse que não há como defender o Augusto Melo, o Augusto Melo é indefensável, tá? Que ele é pior que o do William Monteiro Alves. Note que essa mulher tá com a cabeça, essa mulher não entende de futebol, ou não entende do universo Corinthians, ou não sabe o que é Corinthians. Não sabe as valorizações que o Augusto Melo fez, não sabe que o Augusto Melo colocou o Corinthians num patamar novamente. Desculpa, Fiel. Deu oportunidade ao Corinthians a voltar ao protagonismo, trouxe um jogador que está ajudando a gente futebolisticamente, financeiramente também, apesar de custar caro, mas está fazendo a diferença no Corinthians, valorizou a camisa, o manto sagrado hoje. Qualquer empresa que tiver até lá tem que pagar muito dinheiro para estar na camisa do Corinthians. Então essa mídia vive prejudicando o Corinthians, tá, Fiel? E é com isso que eu quero trazer para vocês também, porque a Esporte da Sorte, recentemente agora, ela deixou de ser a patrocinadora master do Bahia. Eles aí rescindiram o contrato de forma amigável. O Bahia entende que ele não quer correr mais este risco de aí e a empresa aí cair, por exemplo, novamente aí essa liminar cair, ela ficar impedida de honrar o compromisso com o Bahia. O Bahia pensou nessa situação e não é mais sócio da Esporte da Sorte, não tem ela como a master mais. E saiu essas informações, Fiel, que o Corinthians poderia estar entrando aí no mesmo pensamento, na mesma vibe do Bahia, que o Corinthians poderia rescindir porque tinha mais duas patrocinadoras master que estariam interessadas aí vamos dizer assim, né, em patrocinar o Corinthians e seriam valores maior que o Esporte da Sorte. O Corinthians não queria correr esse risco novamente. Essa informação, ela é uma baita fake news, ela é uma baita mentira para conturbar o ambiente do Corinthians. O Corinthians está fechadíssimo com o Esporte da Sorte. O Corinthians não vai desvincular seu Esporte da Sorte e a Esporte da Sorte tem sido aí primordial como patrocinadora master do Corinthians. Na minha opinião, foi a melhor patrocinadora master que o Corinthians tem até hoje. Com pagamentos bons, pagamentos certinhos, sem atrasos, e ajuda o Corinthians aí, vamos dizer assim, né, nesses desvios do combinado, que seria aí um Pogba da vida, ou outros jogadores, ou ajudar a quitar uma dívida aqui, ou adiantar uma grana aqui. Ela tem sido fundamental aí como patrocinadora do Corinthians. Então eu volto a repetir, ela desvinculou com o Bahia lá, tem os motivos deles, mas não com o Corinthians, tá? E o Corinthians não pensa ou nem cogita em pegar outra patrocinadora master e desvincular, assim como o Bahia fez. Essa informação é fake news. Combinado, Fiel? Essas são as informações que eu tenho para trazer para vocês nesta tarde de hoje. Amanhã tem mais vídeos do Corinthians, com certeza recheado de novidades para você. Meu muito obrigado por tudo e vai Corinthians!